Olá, estamos voltando. Já convidei o O Jonas, Jonatas, já convidei já a convidei. Beth. Tomara que dê certo agora. Jonatas, você saiu sem querer da live e ficou quietinho. Não, eu estava tentando entrar e você não me via, não aceitava a minha É, solicitação. Cadê a tava. Beth? Vou tentar adicionar a Beth agora, porque para mim estava tudo Travado? travado. Eu Agora não tá vou ver se eu mais. consigo Vamos ver. enviar o link para o povo Desculpa, novamente. pessoal, que caiu, mas enfim. é, Enquanto a Beth falava, eu fui anotando aqui algumas coisas, são alguns títulos que a sociedade nos apresenta, nos rotula, né? Para cá, para onde eu moro, tem muito título assim de ela é filha de, ela é mulher de. E hoje eu acho que como a gente tem a possibilidade de bastar-se a si mesmo, né, de viver uma vida independente, eu acho que não caberia mais esses títulos. Então, assim, eu também sou bem combativa nessa questão de rótulos, né? Porque uma pessoa que estuda, ela jamais pode aceitar rótulos ou rotular alguém. Eu entendo isso que você fala e nessa sociedade que a gente vive, que é pós-moderna, né, não é mais moderna. Hoje em dia Agora eu tô vendo o Jonathan. Cheguei. tô vendo as duas Oi, agora. Beth. Ou eu vi a Beth ou Voltei, vi a gente. Júlia, agora eu vejo as duas. Mas, ô Tá Beth, elegante, Jonathan. a gente estava aqui falando de títulos, né? E a Júlia, ela é militante, né? Feminista militante. É, eu entendo, Júlia, isso que você falou, mas eu aprendi uma coisa com a doutora Beatriz, Ana Beatriz, que ela fala de uma coisa que eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, do meu entendimento da vida, eu entendo que a gente vive em uma sociedade e a gente precisa reaprender mesmo algumas coisas, né? Como, por exemplo, eu não sou mas se a gente não entender que como o sol nasce para todo mundo, como o ar que respiramos é para todos, como o dia e a noite é para qualquer pessoa, se a gente não aprender que nós estamos na sociedade, e aí você entende disso melhor que eu, o verbo to be, ser e estar, a gente não entende propósito de vida. Porque se a gente não entender que a gente está que a gente é uma sociedade, a gente começa a viver uma vida muito eu-centrado. Eu para mim, eu comigo mesmo, eu me basto. E não é uma verdade, porque a gente vive servindo e sendo servido. Como que a gente vai viver numa sociedade? Uma vez eu falei para uma pessoa que falava assim: não, eu não preciso de ninguém. Eu vivo dentro do meu apartamento e eu não preciso de ninguém. Falei, você não pede nenhuma comida? Você nunca liga para alguém pedindo uma comida, para te entregarem alguma coisa? Porque o ser estar na sociedade é isso, né? Viver para a sociedade, enquanto a sociedade nos serve, nós também servimos a sociedade. Eu penso que isso é propósito. Eu não sei como Sim. que a Beth pensa nesse sentido, mas se eu achar que eu não preciso, que eu me basto, eu acho que isso também é um mecanismo de defesa que não espere achando que a gente não precisa do outro. Eu me basto. Eu não consigo acreditar numa sociedade onde eu me basto, eu vivo sozinho. Nós não E você somos uma ilha, né? Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, nem até a ilha para poder ter, para ser, ela precisa de seres vivos. Então é impossível ser uma ilha. Nós precisamos do outro sim o tempo inteiro. A gente precisa do outro para alimentos, a gente precisa para o nosso ego. Mas uma coisa que eu falo, eu preciso do outro para muitas coisas, mas eu não preciso da opinião. Uma opinião contrária daquilo dos meus sonhos. Eu não levo. Eu sempre falei, até falei uma vez isso para o Jonathan, até foi uma discussão em sala, né? A forma de como a gente se posiciona para a vida, a forma de como a gente olha as coisas para a vida. O outro, ele me serve, eu sirvo a ele aquilo que ele me dá de bom, que me agrega de coisas boas. Eu trago do outro aquilo
que ele pode agregar à minha vida e não aquilo que ele pode me prejudicar. Ou que eu possa simplesmente mudar a rota da minha história. Eu fiz isso a vida inteira, escutando a opinião dos outros de uma forma muito dolorida, até desistir do sonho da medicina, né? Porque eu ouvia muito o que os outros falavam. Quando eu passei a perceber que eu preciso ouvir, sim, o que as pessoas estão ao me oferecer, mas eu tenho que filtrar aquilo que elas querem me dar. A gente precisa do filtro, a gente precisa do outro, sim. Nós não somos ilhas, nós vivemos numa sociedade muito grande, mas a gente precisa saber filtrar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Nem tudo que o outro fala, eu acho que é não sei se é o Lacan que fala assim, aquilo que a gente critica muito no outro está falando muito mais sobre a gente. Então, aquilo que as pessoas trazem, Todo então, aquilo julgamento que as pessoas é uma confissão. é uma confissão. Então, tudo aquilo que você fala muito do outro, você está falando de Você si está próprio. Então, assim, fazendo uma cuidado com o que confissão. você... Exato. E eu sempre falo, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você deseja para o outro, cuidado com aquilo que você invalida no outro. A gente tem que parar de invalidar, as pessoas têm que parar de invalidar os sonhos dos outros, as pessoas têm que parar de invalidar os seus próprios sonhos para poder continuar a vida, né? Eu acho que essa é a vida nossa. Fala, John. Faz muito sentido o que você fala, Beth, mas eu ainda penso, igual a gente, Jung fala de personas, né? E a Júlia falando assim, eu me basto. Por exemplo, eu sou Jonatas, mas o que eu sou além de ser Jonatas? Eu sou o esposo da Edileide, eu sou o pai do Pedro, eu sou filho do Ademir, filho da Hilda, eu sou irmãos de mais 5, eu sou um senhor estudante, eu sou um irmão na igreja, eu tenho um vizinho, eu sou vizinho, eu sou um monte de coisas. E a sociedade vai me dizendo também quem eu sou. E aí eu pego e coloco esses filtros que a Beth referiu. Os Dentro rótulos, desse né? filtro, eu vou tirando aquilo que me cabe. Aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu não consigo, eu posso dizer, não, isso não é para mim. Mas a sociedade, a Beth estava... eu não gosto muito da TCC, né? Eu sou mais analítico. Mas a Beth estava falando esses dias sobre a sociedade também nos molda, nos modela. E eu também modelo a sociedade. Então, assim, não é o ser sozinho, porque eu acho que nenhum animal consegue viver tanto tempo sozinho. Quanto mais nós que somos seres relacionais, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou morar? Como que eu vou comer? Como que eu vou vender? Como que eu vou comprar? São pessoas que nós assumimos em determinados momentos que, além de sermos modelados pela sociedade, nós também estamos modelando. Nós também somos modelos. E eu acho que e o Jung, ele deixa muito claro isso, né? A gente vai vendo quem são os arquétipos, quem são os nossos heróis, quem são os nossos modeladores, quem são aqueles que nos servem, quem nós estamos servindo. Tudo isso faz parte de viver, de ser e estar. To be, não é, Júlia? Sim. Eu sempre digo que estar é muito pouco, né? Eu estou, não, eu sou. O estar é muito pouco. E se for os dois juntos, melhor, né? Por exemplo, eu estou, mas eu sou. Então, melhor, né? Então, to be é bem Deixa eu te falar, melhor. Júlia. Eu falando que, além de ser Jonatas, psicólogo, eu também sou da teologia, né? E tem um texto no livro sagrado que fala de um homem que era um juiz, foi um grande herói da nação de Israel. Quando todos os inimigos deles estavam fazendo de tudo para derrotá-los, eles já passando fome, esse cara era Gideão. Ele vai para um canto diferente, onde ninguém imaginava, que era o lagar do vinho, de pisar uvas, né? Ele vai malhar os trigos. É impensável para aquela sociedade, para aquele povo, o que ele estava fazendo. E o anjo do Senhor vem e fala para ele, varão muito valoroso, porque ele não estava à toa, ele não estava comprometido com o que diziam daquela nação, daquele povo, dele mesmo. Ele estava comprometido com ele. E o que ele queria? Viver, não apenas sobreviver. Ele vai para um canto diferente, faz tudo o que os outros não estavam fazendo, e alguém olha para ele e fala, não, você é diferenciado,
Você faz algo que é diferente dos outros. E quando você faz algo diferente dos outros, você chama atenção. E por chamar atenção, você está e é. Eu acho que é isso. Você que entende melhor do verbo, você pode ensinar para a gente nesse sentido. É isso, né? Existe uma grande diferença em eu dizer, por exemplo, eu estou em Bitiara, eu sou de Bitiara, olha o peso, né? Já é uma outra conotação. Ah, eu estou professora, eu sou professora. É uma outra conotação, não sei se vocês percebem. Se eu disser a você, Jonas, eu estou professora, você já sabe que algo de errado não está certo. Mas quando eu digo eu sou professora, por mais que digam que não, por mais que alguém não me aceite como professora A, porque ela tem um cabelo cacheado, porque ela não é filha de ninguém importante, porque ela não chega de carro na escola, porque ela mora de aluguel, e daí? Entendeu? Por mais que o É outro sempre não se me colocar na aceite, primeira pessoa, né, Júlia? Você isso, precisa se colocar na primeira pessoa. por mais que o outro não me aceite como eu estou, me apresentando, mas eu sou aquilo e pronto. Eu acho que é Não é, Ben? exatamente isso. Eu sou Jonatas, mas eu, além de ser Jonatas, eu nesse momento estou na live, mas eu não sou uma live, né? Eu faço outras coisas, eu sou outras coisas. Eu sou psicólogo, eu sou um cristão, eu sou um pai, eu sou teólogo, e aí é quem eu sou. E são várias pessoas, mas eu não ajo só como psicólogo ou só como alguém que está sendo visto na live. Eu tenho outras atitudes em outros ambientes. Eu sou de outras formas em outros lugares. Tá, Eu sou o tá João. aí o perigo das profissões moderníssimas, né? De quem fica atrás da tela. Esse é o perigo da profissão, tá? A pessoa é youtuber, ok. E A fora da tela, Miriam, ela é o quê? a Miriam colocou aqui uma coisa bem interessante. Sim, eu estou preocupada, mas não sou preocupada. É uma situação que traz ela para o mundo real, né? Sim, eu estou preocupada porque algo me fez aquilo, algo me atingiu para que eu esteja daquele jeito, mas eu não sou preocupada. A gente É ia uma falar para a Miriam, oi Miriam, estou situação, aqui. A Miriam estava perguntando. Estou aqui, Miriam, beijão para vocês. Você sabe que você faz toda a diferença na minha vida, hein, Miriam? Isaac, bem-vindo também. Eu vi que você, a Cibele também que entrou agora. Então, gente, falando sobre ser, sobre estar, né? Nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui apresentando uma live, falando, eu acho que uma coisa que todos precisam entender, né? Às vezes a gente se prende no estou, no agora. Eu só estou e vai levando esse estou. Eu falo que nós não somos uma bolha, né, Jonathan? Exatamente. A última vez que eu e o Jonathan conversamos, ele falou assim, ô Beth, é possível nós termos várias pessoas? Eu falei, é possível. É possível porque na igreja tu é uma persona, na tua casa tu é uma outra persona, com o teu paciente tu é uma nova persona, e você com você é uma persona. Então a gente vive personas, nós somos pessoas que temos várias personas. Nós não estamos o tempo todo sorrindo. Nós também temos problemas, nós também temos dificuldades nas nossas vidas. Mas a gente faz aquele momento de uma forma diferente, né, Jonathan? Nós falamos sobre as dificuldades da vida. O Jonathan falou assim, Beth, eu admiro muito você, te admiro, né? Assim, Jonathan, te admiro muito. Quando eu crescer, eu quero ser igual. Eu achei engraçado quando ele disse isso. E eu falei assim para ele assim, Jonathan, quando eu crescer eu também quero ser igual, porque nós trocamos, né? Eu acho que nós somos trocas quando nós falamos do outro. O Jonathan falou, não dá para viver sozinho, nós não vivemos sozinho, nós somos trocas, trocas positivas, nós somos também trocas negativas, nós vamos ter vários tipos de coisas, mas aquilo que a gente seleciona para a vida, o que a gente tem selecionado para nossas vidas, é o que está fazendo a diferença. Então, hoje, eu falo que se as coisas elas vão mudar, mas a forma que você olhar, ela muda melhor. Então, é isso. É Certo, isso. Jonathan? E apesar de tudo, viver é um ato político, né? A forma como você vive é um ato político.
Sim. Eu acho Eu tive Existir, uma. tudo que disso, você né, faz. por exemplo, na faculdade é muito política, né? E a psicologia é política, né, Beth? Mas, assim, política não precisa ser politicagem, porque eu acho que a polis, as pessoas, né, que vivem em sociedade, isso é a polis, né? Isso precisa ser estudado para que a gente conviva da melhor forma possível, porque não somos ilhas. Então, se a gente entender política dessa forma, a gente vai andar muito bem. Mas quando a gente faz politicagem, e aí a gente se torna partidário, e quando a gente se torna partidário, a gente começa a ser egocêntrico. É o meu mundo, a minha forma de ser e estar no mundo. E o outro é o estranho, ele precisa ser eliminado. Isso é politicagem. Mas quando a gente pensa em política, a gente pensa no outro, no ser, no estar, no viver, no conviver. Porque não é só viver, mas é viver com. Né? Eu preciso viver com o mais rico, com o mais pobre, com o meu igual, com o diferente. Isso é política. E a política nos ensina dessa forma, mas quando a gente se torna partidário, aí a gente faz politicagem. E aí eu penso que isso traz prejuízo para a sociedade. E a gente deixa de ser, e aí a gente passa a estar, vive no estar. E eu acho que esse estar causa esse dano, né? E por que a gente precisa brigar? Por que a gente não pode viver e viver com? Conviver, né? E aí, Beth? É, aí eu vou usar a frase da Miriam. Ela fala enxergar o mundo através das nossas lentes e muitas vezes precisamos trocá-las. É exatamente isso. Eu acho que a gente pontua muito bem. Obrigada, Miriam. Eu fiquei pensando aqui o que eu vou responder, mas a Miriam deu aqui um tapão, né? Às vezes a gente precisa sair um pouco da nossa visão e começar também a trocar essas informações, né? Ver por outros olhos também as nossas lentes, às vezes embaça. É exatamente isso. É o que eu tenho para falar, gente. A Miriam fez uma colocação aqui que ela até me quebrou no meio, viu, Miriam? Parabéns aí pela colocação. Valeu, Miriam. Obrigado por participar, viu? Isso é muito bom. Ai, e Só que aí quando você, ela Júlia? é muito interessante. Essa questão de trocar a lente. Para você trocar uma lente por outra, você precisa ter uma outra lente, você precisa ter repertório, né? Que vai além de criatividade. Então, muitas vezes a gente vê situações que talvez não teria saída. Tem saída por quê? Porque você tem vivência, repertório. Você não só assistiu, né? Você não apenas leu, nem viu, nem ouviu. Você vivenciou. É isso que nos dá outras lentes. E olha que interessante, né? Voltando lá no que o Jonathan tinha falado, se o outro sobreviver sozinho, né? Aqui nós estamos fazendo troca, impossível viver sozinho. Aqui é mais que uma prova, né, Jonathan? Que a gente depende do outro para enxergar diferente, para ver as coisas diferentes, né? Eu acho que trabalhar as nossas questões também é importante. Por mais que o outro não seja o que você deseja, né? Por mais que o outro não se curve a ser aquilo que você quer, você tem que conviver com o outro, porque eu pego muitas pessoas nessa de, você tem que mudar, todos nós temos que melhorar, claro, mas você tem que ser assim, assado. Não, você é o que você é, então é uma fragilidade, eu percebo também, hoje em dia, nas pessoas, de tudo é desculpa para excluir também, né? Tudo é desculpa para as pessoas se fecharem em nichos. Eu acho que essa sua pontuação, Júlia, ela é bastante pertinente porque a gente vive num mundo em que a gente criticou, né, os grandes teóricos, os grandes filósofos, os pensadores modernos, eles criticaram muito aquela era medieval, né, a era das trevas, a era escura, onde as pessoas eram guilhotinadas. Mas eu tenho a impressão de que a gente está voltando para este mundo, né, onde o que pensa diferente da gente, ele precisa ser exterminado. Então, tudo que alguém fala e a gente não gosta, a gente quer excluir essa pessoa que pensou diferente de nós, né?
E aí, quando você fala em repertório, é exatamente isso. A gente que viveu mais, a gente vai ter mais repertório, porque a gente não só viveu, a gente conviveu. Isso traz a diferença para a gente. Quando a gente é muito jovem, a gente tem muitos anseios, muitos planos, muitos planejamentos, a gente ainda não sabe, a gente vislumbra um futuro que a gente imagina muito distante. Mas a vida ela passa muito rápido, né? Ela é muito ligeira. E a juventude é uma etapa da vida que eu acho muito bonito, mas ela é muito ligeira, ela acaba muito rápido. E logo vem a nossa idade e a gente começa a ficar mais reflexivo. E aí os repertórios eles existem em nós porque nós vivemos, vivenciamos e convivemos. E essa convivência traz para nós esse modelo de vida que a gente tem a partir dos nossos próprios filtros. Não só do que disseram que a gente vai ser, o que a gente é, mas o que a gente acreditou, o que a gente aprendeu e aprendeu, colocou dentro de nós, né? Esse é um ambiente suficientemente bom, um ambiente facilitador para que a gente entenda a vida de uma lente diferente. É a convivência. A convivência traz os nossos pontos de vista melhorados ou não, né? Mas pelo menos são novas lentes, novas formas de enxergar o mundo. É isso aí, então. É isso Não tem aí. o que falar, né? Como sempre, ilustre, viu? Muito bem. Ou seja, não existe perspectiva de vida sem você pensar no outro, sem você pensar na comunidade e sem você fazer o seu dever de casa. Que Eu acho que, de Seria acordo com a né? Beatriz, eu aprendi com ela, se o sol disser não vou aquecer vocês hoje porque eu não quero, ele deixa de ser o sol. Então, se eu, como sociedade, ou pertencente à sociedade, ou estando ou sendo na sociedade, eu disser eu não me importo com vocês, a gente acaba deixando de ser quem a gente deve ser. Porque todos nós, o Winnicott, ele fala que todos nós somos como semente. Por exemplo, a semente da macieira, ela vai gerar uma grande macieira, mas ela precisa do ambiente facilitador ou do ambiente suficientemente bom. Porque se ela ficar isolada num canto, numa prateleira, num armário guardada, ela vai ser só uma semente, mas ela não ela pode ser, ela tem potencial para ser uma macieira, mas para ela ser uma macieira, ela não pode ficar nesse ambiente guardada, protegida. Ela precisa ir para a terra, ela precisa ser afundada na terra. E lá na terra, ela vai sofrer, ela vai haver transformações na semente. E ela vai atingir o propósito que ela nasceu, que é ser uma macieira, não uma semente. Faz sentido? muito sentido, né, Betânia? Eu lembrei até do título do meu livro, que é Da Terra. Então, quando você pensa, quando uma pessoa escreve um livro de poesia, que já é de poesia, e ainda dá um título da terra, e a pessoa vive na sua terra natal, eu acho que essa pessoa está querendo dizer muito para os seus, né? Quem são os meus? São os que são os eu estava conterrâneos. pensando aqui na fala do Jonathan, quando a gente não tem um ambiente suficiente bom, a gente tem que elevar nossas buscas, né? Então, quando ninguém comemorar com você, eu sempre falo assim, comemore você mesmo, né? Quando ninguém te elogiar, faça você mesmo seus próprios elogios. Não cabe a todos ter a coragem, né? Exatamente. Então, assim, não cabe todos ter a coragem de olhar o seu trabalho, olhar seu esforço e dizer, olha, você vai fundo, você vai longe, você vai conquistar. Então, assim, se o seu ambiente não for bom, seja suficiente bom você mesmo com você, né? O mundo já está aí para te mostrar tantas outras coisas. Eu acho que a nossa live, ela não só ensina, mas é a semente jogada e plantada. Tá aí um retorno, né? Passa da vida de vocês diferente, passa as escolhas diferentes, né? A gente não precisa repetir ciclos, a gente precisa começar novos ciclos, romper alguns e recomeçar com outros. Acho que é isso.
Eu acho que é exatamente isso. E a semente, ela guardada no armário, numa prateleira, num vasinho, sozinha, ela vai ser uma semente sem sofrimento, mas também sem transformações. Mas quando ela passa Ostra por um feliz ambiente não faz transformador, pérola. exatamente. Quando ela passa por um ambiente que a machuca, a deixa enterrada, parece que ela vai morrer. Na verdade, é um ambiente transformador. E eu acho que nós, migrantes nordestinos, a gente entende muito bem isso, né? Está num ambiente que nos parece hostil, mas ele nos transforma, nos modelou, nos trouxe a esse lugar em que a gente está aqui, nessa busca, né? Nesse anseio por uma verdade, por um caminho, por um lugar, por ser no mundo, não é, Júlia? Sim. Então é isso, gente. Cansa, Ai, né, falar. meus amores, algo mais a pontuar, senhor psicólogo? Alguém Ô, quer Júlia, fazer... Ou vamos deixar perguntas, né? Alguém quer fazer Bem perguntas também. A vai, gente só lembrado, falou. bem lembrado. bom, Eu acho que a Miriam quer fazer, porque a Miriam, olha, tá super participativa aqui. Adorei, viu, a é participação da maravilhoso. Miriam. Júlia conhece a Miriam, não conhece, Júlia? A Miriam do Senac. É, Conheço, Miriam, eu acho que é, né? Porque pra mim tá travado aqui, a minha tela tá travada. Mas é a Miriam, mas ela foi minha líder lá até no o Senac. momento, até o momento não apareceu pergunta, não. É sua fã, Jonathan. Ai, tua Ela falou que ela é sua fã, fã. Miriam Cruz. Ó, gente, eu não consigo responder ninguém porque tá travado para minha tela. Mas a Miriam foi um presente na minha vida, né? Porque assim, a gente se conheceu mais ou menos na mesma época que a Júlia, só que a gente é contemporâneo da sociedade. Nascemos em 72 e a gente aprendeu muito junto, muito. Nós crescemos muito, nós tivemos grandes transformações no trabalho Vocês juntos. Então, eu acho que dois eram duas figurinhas. Pense dois meninos pequenos é um aprontando junto, presente, Beth. a mim foi um presente na minha vida, né? E num momento muito difícil da minha vida, na minha correria na faculdade, de um senhor estudante, ela foi essencial, assim, para me dar uma força que eu não sabia que tinha e nem sabia de onde tirar. Eu sou grato à Miriam. A Miriam vai ser o meu presente para a vida, assim, Miriam que eu disse, vou levar. eu admiro muito. Ele também te admira, Miriam. Nós todos. Beijo, Miriam. Gostoso, né? Ter pessoas que fazem parte da nossa história, pessoas que te incentivam, pessoas que te levam para cima. Eu falo que esse tipo de pessoas, elas são raras. São pessoas que a gente pode... Eu vou usar uma frasezinha do padre Fábio de Mello, que ele diz assim, você pode ter 1 milhão de amigos, mas se um estiver do seu lado, já é o suficiente. Eu acho que é isso, assim, amizades que a gente não precisa ter muitos, a gente só precisa ter um para que seja Precisa suficiente. Né? que seja real. Que seja Só basta que seja real. real. A gente vive tantas fantasias que hoje viver o real é difícil, né? Ô, Beth, a gente vive num mundo muito lúdico. Fala, Jonathan. Você falou assim que queria ver. Meu pai, ele gosta de frases, né? Ele fala assim que existe amigo antes da hora, amigos depois da hora e amigos da hora, né? É aquele amigo que falava, poxa, se você tivesse me falado, né? Amigo antes da hora. Ou aquele que fala assim, ó, se precisar, você me avisa. Mas existem os amigos que estão ali com você nessa caminhada, né? Nessa correria, junto, estando, né? Não sendo. Eu acho que é isso. Sendo. Sendo. Amigo sendo amigo. Eu falo que eu tenho poucos amigos, mas os poucos que eu tenho eu levo comigo. E eu não abro mão. E eu sou ciumenta mesmo com os meus amigos, né? Porque eu falo que são raros. E aí começa a chegar um monte de pessoas. Eu falo, gente, eu não divido, porque é meus amigos. Mas é isso. A gente precisa ter poucos, mas que sejam sinceros. E sejam para sempre, né? Miriam, parabéns pela amizade. Eu acho que eu falo para o Jonathan assim, a gente se conheceu na faculdade, a gente aprendeu junto na faculdade, foi uns arranca-rabo, uns puxão de orelha de cá, puxão de lá, mas a vida é feita disso, né? Você precisa de alguém para te incentivar.
Hoje eu fui para academia e eu conheci uma moça, ela falou assim, olha, agora você não vai desistir mais da academia, porque eu vou te encher o saco. Aí eu falei, não tem problema, o importante é que você esteja me enchendo o saco para que eu não possa desistir da academia, porque nós somos procrastinadores, né? Amigo A gente costuma bom é amigo procrastinar as nossas chato. histórias. Exatamente. O meu amigo que me fez eu parir o meu livro, que me obrigou, ele é muito chato. Ele tem 80 e acho que já tem 80 anos, é professor aposentado de Mogi, professor, jornalista, escritor, advogado e tudo. Todo dia, bom dia, baiana, ou baiana, e o livro. Mas ele ficava mesmo. Eu falei, eu sou obrigada a fazer um livro porque eu não aguento mais a chatice. E deu certo. Sorte a sua, Júlia. Deu certo, você publicou o livro, tá aí, olha, gente. Tá aí. Não esqueçam de comprar o livro da Júlia. A Júlia, exatamente, chama em box. Ela falou sobre a Terra, né, num trocadilho, e ela também tem um outro livro que eu achei muito legal, que é Rosa Choque. Fala. Ô, Júlia, se alguém fizer alguma pergunta, vocês me falam, porque a minha tela tá travada, eu não consigo ver nada. Até agora não. Não fala, nos fale do seu livro. Miriam, é um livro de poesias. Eu vou mostrar só a capa. E eu não vou ver. Ele foi impresso em Mogi. Você não tá vendo? Tá travado. Eu tenho, e tem um exemplar dele, sabe aonde? Na biblioteca do Senac Guarulhos. Vocês podem pegar emprestado e ler. Ah, Miriam então, vai lá ler. na biblioteca do Senac Guarulhos tem um exemplar desse livro. Da Terra, Júlia Almeida Matos, 2023. Eu vou fechar com uma poesia aleatória, fechar ou abrir, né? Uma nova rodada, não sei. Isolamento social. Foi uma poesia escrita para finalizar o livro e durante a pandemia. Madrugada na cidade. Nenhum sinal de almas, vivas ou não. Olha aí o trocadilho. Os cachorros não latem, os casais não passam pelas ruas, ninguém canta, ninguém discursa, nenhum som, ou ruído, ou barulho mesmo, nem para incomodar ou aconchegar, nem mesmo gatos no telhado ou carros passando. Também sem barulho de TV vizinha, algo que sempre fora importante sinal de existência alheia. Está tudo estranho. Até os jovens estão em silêncio. Civilidade total. Com sorte, talvez, algum grilo cantante apareça. Emocionante, né? Ainda bem que passamos esse período. Ainda bem que passamos esse nós escutávamos período. só os nossos barulhos, né? Os nossos barulhos que era gritante. O seu poema é lindo. Hoje mesmo eu falei com meu pai assim, ainda bem que existem os poetas, né? Que eles falam aquilo que a gente não consegue dizer. Às vezes a gente está querendo falar alguma coisa, aí vem um poeta e fala com uma simplicidade, uma naturalidade. E eu acho que a gente precisa ser mais grato à poesia e aos poetas, né? Porque eles, como disse a Júlia, eles conseguem parir aquilo que está imaginável na nossa mente comum, de cidadão comum. Eu sou muito grato às poesias e aos poetas. Gosto muito de falar. Pois é. E vocês fechariam com... Todo mundo tem um autor favorito. Poema. Com seu ou poema. música. Só para falar pra gente, ou música, ou poema, ou autor favorito, ou frase, sei lá. Eu gosto de uma frase que ela é muito linda, inclusive é uma das frases dos meus status, né? E quando tocarmos uma alma, sejamos apenas uma alma. É isso. Então eu finalizo por isso, totalmente em Jung. Tocarmos uma alma, sejamos apenas uma alma? Uma outra alma. Sejamos apenas uma outra alma. Eu acho que essa é uma eu falo que é uma das frases mais verdadeiras. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né, Beth? O Jung, ele falava disso, né? De você
pode conhecer todas as teorias, você pode conhecer tudo, você pode ser a pessoa mais sábia, mas quando você for tocar uma alma, seja essa alma, né? Uma Sirva de outra espelho, alma tocando outras almas. sirva de espelho para que ela se enxergue, né, como pessoa, como um ser. E eu gosto demais dessa ideia de Jung, né? Mas, Júlia, eu pensei num monte de gente, né? Mas eu vou falar uma frase que meu pai ele adaptou. É uma frase da Bíblia que João, aquele que foi o Batista, né? Ele falava assim para os discípulos dele: importasse que Jesus crescia e que ele desaparecesse, né? Porque para ele o importante era Jesus aparecer. Mas o meu pai ele fala assim: importa que vocês cresçam e eu continue. Então assim, se vocês crescerem e eu continuar crescendo, para mim isso é importante. Eu acho que a vida é isso: torcer pelo outro sem deixar de existir. Uma música. Afinal, se conhece as árvores pelo fruto. Exatamente. Tem uma música que eu acho que é do Renato Russo, que eu gosto demais, que é Pais e Filhos. Eu amo essa poesia, esse poema, essa letra. Eu acho que a gente precisa sempre pensar nela, né? E uma música do meio que eu gosto mesmo, é do Paulo César Silva, que ele fala de um belo porvir, de um ambiente que ele espera, que ele aguarda, né? Que ele fala de uma esperança, de uma bendita esperança. Eu sou encantado pela música dele. Eu acho que eu fui criado com palavras, né? Meu avô paterno, materno, pai de minha mãe, ele amava vocabulário, né? Eu achava incrível. Ele, um nordestino de roça, ele era encantado por palavras, por vocabulários. Eu acho que ele me encantou, né, nesse sentido. E meu pai gosta de frases, né? Se você falar uma frase para ele, ele até escreve. Ele tem um monte de frases escritas para poder reproduzir. Então, você falou em alguém que você admira, eu pensei nessa frase do meu pai. Importa que vocês cresçam e eu continue. Parabéns. Eu vou usar uma música que eu gosto bastante, até indiquei pro Jonathan, ela fala acerta o alvo, e ela fala assim, eu grito por liberdade e você deixa a porta se fechar. Eu quero saber a verdade e você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos e você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço por inteiro e você só se satisfaz com uma metade. Acho que essa frase ela é tudo que a gente falou. Ela fecha tudo que a gente conversou hoje. Às vezes a gente grita tanto pela essa liberdade, mas a gente não deixa a porta se abrir, a gente apenas fecha as portas, né? Então, qual que é o nosso alvo? Aonde a gente quer acertar, né? Então, assim, qual é a graça da vida se você não tentar? Não. E aí? Se eu fecho com engenheiros do Havaí, somos quem podemos ser. Também. Eu acho que fala tudo sobre esse montão de coisas, né? Eu acho sobre bem o que a gente está cotidiano, né? esperando. Suficientemente é o suficiente, o que eu posso ser. E acho que eu gostei muito disso, Júlia, você terminando falando dessa forma, o que eu posso ser? E naquilo que eu posso ser, como eu posso ser o melhor naquilo que eu posso ser? Eu acho que é isso, a vida é isso, aquilo que eu consigo, aquilo que eu tenho domínio, aquilo que eu posso. Não o que eu... Porque às vezes a gente... sabe, lembra que eu falei da sementinha? A sementinha, ela pode ser uma sementinha, mas ela pode também ser uma grande árvore enorme, frutífera, que dá outras frutas que vão gerar outras sementes. É isso.
nós geramos sementes hoje, hein? Várias. Gente, falar para vocês, eu não, minha tela está travada, eu não sei quem está aí, quem não está, se tem mensagem, se não tem mensagem. Deixa eu falar aqui para você. Eu quero agradecer todo mundo que ouviu o meu convite e veio nos ouvir. Nós, apenas então, nós. Aqui está no momento que aparece para mim, professor Silvio Melo, professor de dança, um beijo. Cláudia Flores, beijo, Cláudia. Liane Lima, um beijo, Liane. Fi, um beijo, Fi. Maria Vela, obrigado, Maria Vela. Miriane Cruz, um beijo, Miriam. Eber, beijo, Eber. Valeu, Cíntia Flores, obrigada, Cíntia. Lilian Flores, obrigada, Lilian. Kézia Flor, obrigada, Flor. Leide Flor, um beijo, Leide. Leide, minha esposa. E Cleide também, beijo para todas. E aparece mais alguém. Para todos, né? Aí eu só vou pedir que vocês... Miriam. Ainda somos e vivemos como os nossos pais. Miriam escreveu. Talvez, Miriam, a gente tenta fazer um pouco melhor e diferente. Mas acho que às vezes a gente ainda continua, né? Porque se a gente não aproveitar esse ambiente suficientemente bom, a gente continua. Mas a gente pode ser no mundo que a gente não foi preparado para ser, né? A gente que é de outra geração não foi preparado para esse mundo pós-moderno. Mas a gente pode ser e estar. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado pela participação, todos, né? Não dá para a gente falar todo mundo, mas eu acho que vocês foram fantásticos, a participação de vocês. Mais uma vez, Júlia, obrigado pelo convite. Obrigado. Jonathan, estou sempre disponível, tá? Toda vez que vocês precisarem. Amorzão para vocês, viu? Se cuidem. Beijo. Beijão. Obrigada. E até a próxima, né? Até a próxima. Já vamos deixar aqui. Falar com a câmera. Façam outras. Joguem temas aí para a gente trazer outra rodada de outro tema. É verdade, gostei disso. Eu só vou pedir que vocês cliquem em sair para eu ficar sozinha para eu conseguir salvar aqui a live. Se conseguir sair, né? Vou tentar aqui. Beijo, gente. Obrigado. Beijo. Tchau.